Ingressa no auditório Duque de Caxias o senhor General de Divisão Hélder de Freitas Braga, comandante da Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida, acompanhado do senhor General de Brigada Mário Eduardo Moura Sassoni, comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco. A atividade desta manhã consistirá inicialmente de uma palestra de abertura proferida pelo general de divisão Hélder de Freitas Braga, comandante da Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida. Convidamos os presentes a entoarem o hino nacional brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Comandante DSM, fará uso da palavra. Senhor General Hélder, comandante da Força Tarefa Logística Humanitária, comandante da nossa Operação Acolhida, senhores oficiais, senhoras e senhores aqui presentes, é uma satisfação tê-los todos aqui nessa data para acompanhar o nosso 30º ciclo de estudos estratégicos de um tema que é tão pulsante e é tão importante para todos nós, né? O tema defesa nacional, fronteira,
Imigrações é um tema que está no nosso dia a dia hoje, né? É uma fronteira muito extensa, nossa fronteira terrestre. Nós temos uma operação peculiar hoje, que é a Operação Acolhida, que pode ser que seja mais importante ainda do que ela é, dependendo do que acontecer no nosso país vizinho. E uma feliz coincidência tê-la aqui hoje, né, Helder? Justamente numa semana que ela está bem conturbada, né, na Venezuela, e isso pode trazer alguma implicação para o senhor. General, eu queria reiterar as boas-vindas da escola. O senhor é um antigo instrutor dessa casa, foi meu instrutor nessa casa, né? Me escoteou um pouquinho aqui na parte de operações ofensivas. Então, se eu estou aqui hoje, o senhor tem uma parcela de culpa nisso aí. Eu sou muito grato por isso. E para nós, ter o senhor aqui para fazer a abertura do nosso ciclo é um momento muito especial, porque o senhor vai passar para o nosso público aqui informações de quem está vivendo o dia a dia no terreno, lá, trabalhando sempre com essa parte de migrações, convivendo com agências, convivendo com organismos internacionais, convivendo com tropas de diferentes comandos militares de área, que sempre tem um sistema de rodízio lá para o senhor. Então, para nós vai ser uma experiência muito, muito gratificante. Dito isso, general, eu declaro aberto o 30º ciclo de estudos estratégicos e gostaria de convidar o senhor para fazer a conferência de abertura. Bom, senhores, bom dia. Eu sei que todos, como eu fui instrutor aqui, eu acompanhei diversas palestras, eu sei que todos falam da satisfação de retornar a essa casa. Mas realmente é uma satisfação. É uma satisfação retornar e poder ministrar, passar um pouco de conhecimento para os alunos da ICEM e do CPAX. Bom, o que eu vou falar aqui, pergunto inicialmente, quem já passou pela Operação Acolhida, já trabalhou, já passou seus 5 meses lá? Levantar o braço. Então, pouca gente. Ok, obrigado. Então, a nossa Operação Acolhida, ela é o orgulho, e deve ser um orgulho para o brasileiro. É uma operação, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu estou há 1 ano e pouco, mas, na verdade, o mais difícil foi feito pelos meus antecessores. Como eu vou mostrar à frente aqui, o Brasil ele conseguiu fazer uma operação que nos enche de orgulho a todos que nos visitam lá. E eu falo isso não pelo que eu percebo, eu também percebo isso, mas eu falo isso muito pelo que eu escuto dos estrangeiros que lá visitam, dos brasileiros que, por vezes, chegam pensando coisas muito diferentes daquilo que vão encontrar. E todos, sem exceção, saem maravilhados com a nossa capacidade. Operações desse tipo tem em vários lugares do mundo, mas o Brasil tem 2 coisas que tornam essa operação muito diferente. Muito diferente. A primeira delas é a participação das Forças Armadas. Normalmente, quando há grandes migrações, as Forças Armadas são usadas para contenção, para isolamento de área, para fazer algum tipo de segurança. E nós usamos as Forças Armadas na operação dentro dos abrigos, atuando diretamente com o público venezuelano. E há outro grande fator diferencial é que nós fazemos a interiorização. Nós promovemos a integração deste pessoal à sociedade brasileira. Então, esses 2 fatores nos diferenciam do resto do mundo e fazem com que a Operação Acolhida tenha o sucesso, por vezes, maior internacional
do que aqui dentro mesmo. Então, vamos conhecer um pouco da operação. Então, como não poderia deixar de ser, vamos seguir esse sumário longo, mas eu creio que teremos tempo suficiente. Então, inicialmente, o que nós fazemos? Nós seguimos o que é previsto na lei brasileira. E a lei brasileira, ela é muito acolhedora. Os senhores veem, quando o venezuelano ou qualquer outro estrangeiro que entre no Brasil, ele praticamente se torna um brasileiro. Com tudo isso daqui, ele praticamente é um brasileiro. Ele só não vota e ainda não tem os seus vistos definitivos, a sua situação definitivamente regularizada. Mas, de imediato, ele já tem toda a documentação suficiente para aqui permanecer. E enfrentar o mercado de trabalho, fazer tudo, saúde, tudo, tudo. Então, a nossa lei, ela é acolhedora. Um rápido histórico. Bom, a Operação Acolhida, ela não foi criada para receber venezuelano. Eu faço sempre questão de frisar isso. Ela foi criada quando, em 17, o fluxo aumentou consideravelmente na região de Roraima e, para atenuar essa grande demanda, criou-se a Operação Acolhida. Então, ela foi criada para atenuar o caos que se instalou tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista. Então, em 18, ela foi criada nesses 2 municípios, no estado de Roraima. Em 19, o estado do Amazonas pediu para também a operação descer para Manaus, e assim foi feito. Em 20, dentro desta crise humanitária, apareceu a crise sanitária. Não preciso falar mais sobre o Covid, mas, na época, eu estava aqui no Rio de Janeiro e dizia-se que nas favelas ia todo mundo morrer por causa da junção de pessoas e não ia escapar ninguém. Lá, quando eu pude ler os relatos, dizia-se a mesma coisa dos abrigos. E a operação, ela se preparou para esse fenômeno daquele jeito, ninguém sabia direito como fazer as coisas, mas criou-se um hospital de campanha, e esse hospital de campanha terminou e atendeu 70% de brasileiros, salvou muitas vidas de roraimenses, de brasileiros naquele local. E um dado interessante, nos abrigos da Operação Acolhida, não houve nenhuma morte, 0. Em que pese, as Forças Armadas perderam 2 militares. 2 militares nossos faleceram em consequência do Covid, estando na operação. Em 21, bom, e com isso houve o único momento em que o Brasil fechou a fronteira com a Venezuela, foi esse momento, por questão sanitária. Em 21, houve a flexibilização da fronteira por parte do Brasil, mas, quando ela estava fechada, isso pouco influenciava, porque a necessidade de sair daquele país, eu não vou me ater a quais eram essas necessidades, mas houve uma necessidade maior do que o medo do Covid, e continuavam entrando venezuelanos no Brasil, mesmo com a fronteira fechada. Na época, foi dado um protocolo em que não podia se abrigar e, em consequência, começou as pessoas novamente se acumularem nas ruas de Pacaraima e Boa Vista. Então, houve uma flexibilização e, posteriormente, houve o ingresso desse pessoal nos nossos abrigos. Em 22, houve a abertura normal, a fronteira voltou a ser normal e o fluxo que aqui
teve meses de 26 mil venezuelanos, voltou com cerca de 10 mil venezuelanos por mês. Foi o dado de 22. Isso é um fluxo extremamente grande e mantém-se sendo uma operação emergencial, em que pese hoje, já estou pulando para frente, hoje nós ainda estamos numa situação emergencial em que pese estarmos com 6 anos de operação. Em 23, esse fluxo cresceu consideravelmente, aumentou 20%, portanto, passou para 12 mil venezuelanos por mês. E nós conseguimos, o Estado do Amazonas se preparou e assumiu as suas funções naquele estado. Em consequência, a Operação Acolhida saiu de Manaus. Hoje, a Operação Acolhida está somente em Roraima. E em 24, os desafios permanecem. O ano passado, dos nossos estudos, a gente avaliou que ia crescer muito o número de venezuelanos este ano. Contudo, não foi o que aconteceu no primeiro semestre. Houve uma redução para dados de 22. Então, saiu de 12, voltou para 10. A expectativa e as justificativas que a gente buscava nesses estudos apontavam que isso se devia à eleição de 28 de julho, que o povo venezuelano estava aguardando o resultado para depois tomar uma decisão. Hoje, passado uma semana, ainda não temos condições de fazer uma nova avaliação. A expectativa que a gente tem é que esse número vá crescer consideravelmente. Mas, depois da eleição, por problema que a gente levantou, por problema de fluxo interno lá na Venezuela, a questão de mobilidade interna, esse número tem sido bastante reduzido. Tem sido bastante reduzido, numa média de menos de 100 por dia. Mas ontem já começou a crescer, já foi 300 e poucos no dia de ontem. Mas, obviamente, que nós estamos falando de 5 dias, isso não serve para nenhuma... Tudo ainda é muito pouco para a gente ter uma conclusão mais definitiva. As fases da operação. Então, em 18, a fase da reação. Então, e quando eu falo nós, obviamente que eu estou falando da Operação Acolhida, estou falando não em meu nome, mas em nome de todos os que me antecederam. Então, vou sempre procurar usar, o pronome que eu usar sempre se refere a todos, e não a mim, ou ao meu período. Então, a estrutura emergencial. Este período foi um período muito difícil, onde não se tinha nada, só se tinha muita gente na rua, confusão, fome, as ruas de Boa Vista e Pacaraima totalmente tomadas por venezuelanos, com fome, já fazendo pequenos assaltos, já na questão de sobrevivência. A operação foi montada numa fase muito emergencial, de uma forma muito rápida, e já começou a trazer os seus efeitos. Depois disso, em 21, e por coincidência, esses períodos coincidem com os períodos dos generais, mas isso é apenas coincidência. Então, o enfrentamento da pandemia, que foi outro grande problema, como eu já falei, criou-se o hospital de campanha, houve problema de saúde, houve várias ações sem deixar que os abrigos funcionassem. Neste período, os quartéis assumiram a parte logística praticamente toda, 2 ou 3 quartéis
cozinhavam para todos os venezuelanos, um da FAB e dois do Exército. Então, a comida era confeccionada nos quartéis das Forças Armadas. Neste período aqui, já com uma certa estabilização, houve um planejamento de reestruturação. Muitos dos materiais que a gente tinha eram materiais alugados, e todo general, quando ia para lá, recebia a orientação, ele avaliava que ele seria o último general da operação. Então, ele sempre se preparava, era sempre situação emergencial, obviamente que ele parava e ia resolver os problemas e não criar soluções mais definitivas. Então, neste período aqui, foi feita a reestruturação, ou seja, a substituição de materiais alugados por materiais adquiridos. A economia é enorme. 6 meses de overlay. Overlay é aquelas tendas grandes com as estruturas laterais. O aluguel de 6 meses desse material, você consegue comprar um overlay. Então, hoje, na Operação Acolhida, nós temos praticamente todos os overlays nossos. E eu estou falando de muitos overlays. E hoje, estamos até o final do ano que vem, a gente termina da mesma forma com as estruturas de containers. Então, estamos adquirindo e estamos construindo as estruturas semipermanentes para substituir esses containers, banheiro, escritórios e tudo mais. Também será uma economia considerável. E, no final, tem algum legado para passar. Aqui chegamos à conclusão que nós precisávamos fazer uma nova governança, reestruturar. Quando eu cheguei lá na operação, eu tinha 10 Ds, como toda operação conjunta, com todos os Ds, com tudo previsto. Quando eu comecei a olhar, beleza, tem todo o Estado-Maior, tem tudo, cadê as 2 brigadas, cadê os 2 batalhões? Não tem, só tem um povo que era comandado pelo chefe do Estado-Maior. Então, o chefe do Estado-Maior, que chega a cada 5 meses, ele assumia o Estado-Maior e assumia todas as funções. Então, mais à frente eu vou mostrar, a gente fez uma reordenação e hoje a gente tem uma outra estrutura. A Marinha, e pela minha experiência, eu vi que a Marinha sempre faz esse tipo de coisa. O Exército ele é muito mais cartesiano. Ele pega sempre o Estado-Maior, brigada, batalhão e tudo, todo mundo com seus apoios e sempre a mesma estrutura. Então, aqui eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma estrutura totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado. E hoje, eu estou sempre olhando para frente. Qual é o legado que eu vou deixar? Quais são as lições aprendidas que essa operação tem? E eu garanto que tem muita lição aprendida para as 3 forças, até mesmo para o Brasil. Lembrando que quando eu falo de operação acolhida, eu não estou falando do papel das Forças Armadas somente. Eu estou falando do papel de todas as agências. Vou mostrar no slide a seguir, somos mais de 100 instituições que fazem parte da Operação Acolhida. Quando eu falo de nova governança, aí sim, eu falei do papel da FT, Força Tarefa Logística Humanitária. Essa sim que houve uma nova governança. Um filmete que representa aí os 6 anos da Operação Acolhida. Março de 2018. Milhares de venezuelanos cruzaram a fronteira para o Brasil e muitos se aglomeraram nas praças e ruas de Boa Vista e Pacaraima, e Manaus, no Amazonas.
Para controlar o intenso fluxo migratório e garantir atendimento humanitário aos migrantes e refugiados, o Estado brasileiro precisou agir. Ministérios, Forças Armadas, entes federativos, agências das Nações Unidas, organizações internacionais, entidades privadas e sociedade juntaram seus esforços. Mais de 100 instituições foram envolvidas. Grandes estruturas foram montadas às pressas. Militares e profissionais dos mais diversos segmentos foram convocados. A demanda era enorme e exigia agilidade e eficiência. Assim surgiu a Operação Acolhida, com eixos no ordenamento da fronteira, no acolhimento e na interiorização. Os venezuelanos recebem atenção à saúde, documentos e alimentação, têm os direitos garantidos e acesso à educação e capacitação profissional. A acolhida promove a inclusão socioeconômica e prioriza a preservação dos laços interpessoais. Diferentes religiões, etnias indígenas e orientações sexuais são plenamente respeitadas. Em mais de 5 anos, 3 milhões de atendimentos foram realizados e mais de 120 mil beneficiários foram interiorizados para 1.000 cidades brasileiras. A vida melhorou para essas pessoas. Graças aos muitos parceiros, a Operação Acolhida consolidou-se como uma importante política pública de regularização migratória e de acesso a serviços públicos assistenciais e sociais. Assim, é reconhecida como uma das maiores e mais bem-sucedidas missões humanitárias do mundo. Bom, esse é um resumo que dá para entender um pouco da operação. Então, como eu falei, nós somos mais de 100 agências governamentais, não governamentais, forças armadas, instituições as mais diversas, sociedade civil. Então, realmente é uma operação interagência. Cada um faz o seu papel. Eu tive a minha experiência para ir para a Operação Acolhida. Eu sempre brinco quando estou lá e digo que o meu treinamento foi o Complexo do Alemão. Quando eu tive a oportunidade de lá estar, trabalhei com umas 4 ou 5 agências. Aqui são 100 agências, mas cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua contribuição e todo mundo tem um foco muito direcionado. Então, não há confusão, apesar de 100 agências, mais de 100 agências. Aí é um quadro em que vai mostrando a progressão da migração. Quando eu cheguei o ano passado na operação, nós éramos o 8º país do mundo que mais recebíamos venezuelanos. Hoje, nós somos o 3º. Então, nós temos aumentado sistematicamente a proporção de venezuelanos vindo para cá. O Brasil, pela sua legislação e por outros fatores de atratividade, fazem com que o venezuelano nos busquem em maior quantidade. Por vezes, a gente recebe venezuelanos que já estiveram em outros locais, retornam e vêm para a Operação Acolhida. Então, como vocês percebem aí, mais de 20% da população já deixou aquele país. Algumas características. Então, este é o complexo da Operação Acolhida, é o contexto em que nós trabalhamos, com tudo misturado. Se tem um negócio misturado, junto, remexido, é a Operação Acolhida, com todos esses fatores. Nós temos serviços terceirizados, e aqui eu me refiro praticamente à FT, mas também à Operação Acolhida. Então, nós temos muitos funcionários contratados pela FT, temos rodízios de pessoas que são transferidas, como eu fui transferido, alguns são transferidos, poucos, gente que vai para ficar 1 ano, que a gente chama de eterno, gente que vai para ficar 5 meses, gente que vai para ficar 4 meses e gente que vai para ficar 1 mês. Então,
Toda hora a gente está em substituição, em posição. Mexemos com várias agências e normativas de organismos internacionais, sistemas corporativos do governo federal, tem o SPED, tem o SEI, tem tudo. Questões indígenas nos afetam também, o normativo da administração pública, questão locacional, ou seja, a logística na Amazônia, ela é complicada. Eu tenho contratos milionários que a gente faz e eu rezo todo dia para a firma não falir, porque se ela falir, eu não tenho outra em condições de assumir o serviço rapidamente. Então, eu trabalho com diversos planos de contingência. O maior deles e o mais perigoso, digamos assim, é o da alimentação, porque todos os outros tu segura. A comida, quando não vem o almoço, na janta já está todo mundo entrando em pânico. Ações interfederativas, operações conjuntas, estamos lá, a FT, ela é conjunta das 3 Forças Armadas. Operação de ajuda humanitária. Essa eu não tenho, e muitos dos que estão lá não participaram do Haiti, o Haiti começa a ficar um pouco afastado, então o pessoal que chega não tem experiência nessa área e também é totalmente diferente do Haiti. No Haiti a gente estava como imposição, contribuindo para a paz. Agora não. Agora nós estamos numa ajuda humanitária. Nós estamos desarmados. Ninguém na Operação Acolhida porta arma, a não ser a Polícia do Exército para momentos de refeições, que é onde aparecem as confusões. No momento do alimento, como no momento da alimentação é a hora que o pessoal se exalta. Então, isso daí é o nosso arcabouço em que a gente trabalha. Nada do outro mundo, tá, pessoal? É isso aqui, mas aí é tranquilo. É o que eu sempre digo. Quem fez AMAN, ESAO e ESEMI resolve qualquer problema. É só usar o método. Só usar o método. Podem ter certeza disso. Como é que funciona o nosso nível de decisão? Então, a Operação Acolhida, na verdade, ela é uma operação do Estado brasileiro. Ela não é operação das Forças Armadas, não é operação das ONGs, das agências internacionais, ela é uma operação do Estado brasileiro. Para isso, no nível político, foi criado o Comitê Federal de Assistência Emergencial. É um comitê nível ministerial, são 13 ministérios coordenados pela Casa Civil. Então, eles quem produzem todas as normativas, que passam os recursos e tudo mais. No nível estratégico, foram criados esses 3 subcomitês, que, na verdade, eles propõem os protocolos, as normativas para o Cefai aprova e vem para o nível operacional. E aí eu sou o coordenador operacional, é o meu primeiro chapéu na operação, e eu tenho 3. Eu sou o coordenador operacional, ou seja, eu reúno, quando há necessidade, todas as agências envolvidas para fazer qualquer mudança em atitudes, em procedimentos que a gente esteja fazendo. Fazemos as reuniões, coordenadamente, chegamos a uma solução, e aí, obviamente, que eu sou o coordenador, mas lá em Roraima, as outras agências também têm os interlocutores nesse nível. A gente toma as decisões e aí vai para o nível tático. Aí eu sou o comandante da força-tarefa para fazer a execução daquilo que a gente combinou no nível operacional. Da mesma forma, as agências têm o seu nível tático.
E a gente, cada um dentro da sua expertise, vai implementar aquilo que foi combinado. Além disso, eu sou o secretário executivo, que é o dinheiro. Então, eu recebo o dinheiro via Cefaz, vem para o Ministério da Defesa e me repassa esse recurso para eu fazer a administração de todo esse recurso. Para isso, eu tenho uma unidade gestora executora. Então, tem um OD que mexe com alguns milhões. Obviamente que essa é a parte menos saborosa da operação. Então, a nossa missão, cooperar com o estado de Roraima, antigamente aqui apareceu o Amazonas, na assistência emergencial. E eu me prendo muito nisso, porque foi usando esta definição que eu consegui sair do Amazonas. Mostrei para o estado do Amazonas que não era mais uma situação emergencial, por diversos fatores, por diversos indicadores, visando o ordenamento da fronteira, o acolhimento e a integração. E eu vou explicar o que são esses 3 fatores que são os nossos 3 eixos estruturantes. Então, para pessoas vindo do fluxo migratório lá da Venezuela. Não necessariamente venezuelano. Basta que ele venha pelo fluxo migratório e esteja saindo. Então, não é muito comum, mas às vezes a gente encontra um colombiano, um haitiano que vivia lá e também teve que se evadir. Então, essa é a nova governança que eu falei. Então, o que eu fiz? Aqui é a parte do nível decisório, comandante, subcomandante e os assessores. No nível de planejamento, o Estado-Maior. Antes, cada contingente tinha um chefe do Estado-Maior. Eu peguei este camarada e coloquei ele como comandante do contingente. Não interessa para vocês, mas aqui é a execução. O Estado-Maior, composto em sua maioria por eternos, aqueles que ficam 1 ano, junto com o subcomandante, que também é o chefe do Estado-Maior, este camarada faz todos os planejamentos, eu aprovo, e o contingente, quando chega, recebe uma missão de cumprir etapas, de cumprir tarefas. Então, ele já chega produzindo. Então, essa reorganização para o combate facilitou e muito. E, além disso, eu criei o SPI, que é a Seção de Planejamento e Integração. É o futuro. Ela não pensa na operação hoje. Quem pensa na operação hoje são todos os outros de. Aqui, um centro de coordenação de operações logística, eu sou logístico, e um centro de operações de engenharia, que é o tempo inteiro, é logística e engenharia, logística e engenharia. 99% das nossas tarefas estão aí dentro, logística e engenharia. Então, basicamente, eu tenho essas 3 seções. Esses outros Ds, eles ficam fora, porque têm atribuições ligadas diretamente a mim, mas todos têm assento no SPI. Na hora de fazer os planejamentos futuros, cada um volta e tem a sua cadeirinha lá no SPI para fazer todos esses planejamentos. E a gente tem feito bastante planejamento. E com isso daqui, a gente tem saído da ravina. Então, estávamos fazendo uma marcha na ravina, só olhando para o futuro, querendo melhorar tudo e sem olhar o futuro. Hoje, eu já vislumbro saídas, passagem, quais são as ações que a gente tem que fazer para que o Estado e o município assumam as suas tarefas. Obviamente, quando deixar de ser emergência. Hoje, é possível? Não.
eu diria que não é possível. Nós estamos numa situação com 10 mil venezuelanos por mês, não tem condições do Estado de Roraima assumir todas essas atribuições. Os nossos 3 eixos estruturantes são os da missão. Eles funcionam integrados e mais ou menos não está em escala, mas entra muito mais gente. O ordenamento da fronteira, a grosso modo, é a retirada de documentação. Eles entram muito mais, alguns a gente acolhe, leva para os nossos abrigos, e alguns a gente faz a integração. E os outros? Os outros se viram por conta própria, até porque já houve outros que se integraram e conseguem absorver os seus parentes. Conseguem dar casa e, às vezes, até conseguindo emprego. Então, o ordenamento da fronteira, e esse nome leva porque visa justamente ordenar a fronteira lá de Pacaraima. Então, a nossa fronteira totalmente permeável, essa linha branca totalmente permeável, quando se fecha a fronteira, se fecha aqui perto do marco BV8. Significa que o camarada deixa de vir pela estrada e vem tranquilamente pelas trilhas, que são um grande campo de futebol. Caminha naturalmente, sem problema nenhum. Então, fechou a fronteira, não significa nada para eles. Consegue passar perfeitamente. Entrou. Chegando aqui, o primeiro lugar que o venezuelano vai é na Polícia Federal. Lá na Polícia Federal, ele pega o permisso, que é o visto temporário. Os que desejarem, e quando eu falo os 10 mil por mês, são esses 10 mil que entram na Polícia Federal que eu conto. Os que desejarem entram na Operação Acolhida. O ano passado era cerca de 50%. Esse ano está em cerca de 70%. Então, se os senhores olharem, apesar o número relativo aumentou este ano para a Operação Acolhida. O ano passado, 12 mil, 50%. Esse ano, 10 mil, 70%, aumentou. Então, quando eles entram na Operação Acolhida, eles vão aqui para o nosso posto inicial. Lá eles passam pela barreira sanitária. Então, é feito exames por amostragem de doenças infecto-contagiosas. Quem apresenta esses sintomas vai para uma área de isolamento já dentro da Operação Acolhida. Depois disso, recebe o cartão do SUS e, a partir daí, já tem direito a toda a assistência médica. Cartão do SUS. Feito isso, vai para a Casa da Vacina. Lá ele toma todas as vacinas previstas no protocolo do Ministério da Saúde. Este, inclusive, é o maior posto de vacinação do Brasil. Depois eu vou mostrar mais dados aí e coisas para os senhores compararem. Feito isso, volta e vai para o PETRIG, que é o posto de triagem onde eles vão realmente tirar a documentação. Lá eles tiram CPF, lá eles se cadastram no programa Cadastro Único e já passa a ter direito aos benefícios sociais. Logicamente, dentro da velocidade que requer. Ele passa a ter direito, mas não recebe na hora, óbvio. Define a situação dele, se ele quer ser refugiado ou se ele quer ser residente. A maioria quer ser residente. O refugiado é aquele que se diz perseguido ou que não tem a documentação completa. Então, muitos dos que preferem ou querem, na verdade, são obrigados a serem refugiados, porque ele não tem a documentação completa, não pode ser migrante. Como ele não quer voltar, ele diz que é refugiado. Aqui, então, do PETRIG. Chegou no PETRIG, almoço, jantar e café. Dependendo do horário, ele já tem direito. E aqui no PRI, antes dele chegar, tem lanche.
patrocinado, uma boa parte. As refeições são quase todas comigo, com a FT, mas tem agências que patrocinam também o lanche aqui no PRI. Chegou no final do dia, em média, eles ficam de 2 a 5 dias. Chegou no final do dia, eles são selecionados e vão para o alojamento BV8 para fazer o pernoite. E essa é a diferença de alojamento para abrigo. O alojamento é como se fosse um albergue, é mais para dormir. Alguns ficam, mas é exceção. Depende da regra. E eu não vou explicar as regras porque são muitas. Mas a maioria só pernoita. No dia seguinte, retorna e continua a sua documentação. Todos os dias eu coloco o ônibus e desço com esse pessoal para Boa Vista. A minha prioridade é tirar de Pacaraima. A grande Pacaraima tem 20 mil habitantes hoje. No início da Operação Acolhida, ela tinha 10 mil habitantes. Então, ela é o município brasileiro que mais cresceu. Praticamente 100%, 98 e poucos por cento. Bom, quando aqui enche, esse ano não aconteceu, o ano passado acontecia com certa frequência, eu abria o PRA, que é outro alojamento, a diferença é que aqui vinham os homens, homens solteiros, homens separam da mulher com criança. E aí a quantidade de gente que absorve é maior. Encheu, e o ano passado enchia, esse ano não. Eles vinham para o PRI e dormiam lá. Se ainda assim tivesse alguém com um grau de necessidade maior, mulher com criança e outras prioridades da ONU, a gente afastava as coisas, eu colocava uma guarda e o camarada dormia no Petrig. Em Pacaraima, o ano passado, com todo o aumento de efetivo, ninguém dormia na rua, a não ser que quisesse. Porque tudo que acontece aqui é livre-arbítrio. Camarada, não quiser ficar, quiser ir para a rua, infelizmente, não podemos fazer nada. Mas Pacaraima não tinha ninguém na rua. Além disso, nós temos aqui o que não é nosso, é o PEF, que está aí desde sempre, e que nos empresta toda essa área. E a cidade aqui tem uma característica muito interessante. Toda a cidade é área indígena. Toda a cidade é área indígena. Então, a única área federal de terreno que não seja área indígena é a área do PEF. Então, a gente se concentra exatamente aqui devido a isso. Além disso, nós temos um abrigo. Quando eu falo toda a área, tem pequenas exceções. O Estado tem pequenas propriedades, a Prefeitura tem pequenas propriedades. Aqui é uma área do Estado que foi cedida para a gente, e aqui nós temos um abrigo indígena. Um abrigo e um caráter de maior permanência do pessoal. Feito isso, feito tudo isso, além disso, nós temos a base, o nosso pessoal mora lá. Base Sargento Braz é uma sargento que faleceu no cumprimento do dever na Operação Acolhida. Sofreu um acidente de viatura e, infelizmente, faleceu. Pegamos a famosa 174 e deslocamos para o pessoal para Boa Vista. Lembrando que quem não quis vir para a Operação Acolhida, por outros meios, se deslocou e veio para Boa Vista, Manaus, o mundo. Pegou o avião ou se deslocou de alguma forma, significa que esse pessoal ficou só com visto temporário? Não. Ele pode ter chegado em São Paulo e lá ele tirou a sua documentação. Em outros estados, Manaus, em qualquer outro local. Até mesmo em Boa Vista. Então, alguns dados aí do ordenamento da fronteira. 76% dos venezuelanos que entraram no Brasil entraram por Pacaraima. A grande Pacaraima
é responsável por 76% dos venezuelanos que entram desde o início da operação, de janeiro de 17, um ano antes de começar a operação. Já entrou no Brasil mais de 1.100.000 venezuelanos. No Brasil. Permanecem quase 600 mil. E esse número tem crescido do ano passado para cá. Quando eu cheguei, eram apenas 50% que ficavam no Brasil. Agora, não fiz as contas, mas está quase 60%. Está quase 53%, 54%. O azul é a quantidade por onde mais entraram, Rio de Janeiro e São Paulo. O vermelho é a saída. Lembrando que não é do total, tá? A saída é dos que saíram. O nosso segundo eixo, o nosso abrigamento. Então, aqui nós já estamos em Boa Vista. O que está em vermelho são estruturas que a gente tem que correspondem ao ordenamento da fronteira, que a gente teve que fazer em Boa Vista para que não superlote Pacaraima. Então, temos outro Petrig, outro posto de triagem para tirar a documentação e também para fazer as renovações. Lembrando que com 6 anos de operação, as pessoas já estão perto de obter o visto permanente. E temos o PRA, que é um albergue onde todo mundo em Boa Vista come. E isso, servimos cerca de 1.200 refeições a cada café, almoço e janta, e a condição é só entrar na fila. Entrou na fila, come. Então, em Boa Vista, se tem alguém pedindo esmola e tem, é porque quer ganhar dinheiro, porque não é por necessidade de alimentação. Aqui todo mundo come e todo mundo dorme. De noite tem espaço atualmente, o ano passado não, mas esse ano tem vaga para todo mundo. Bom, no abrigamento, então, é o amarelo. Nós temos todos esses abrigos aqui numa área ao lado da primeira brigada. Nós ficávamos, a base da Operação Acolhida era lá dentro da primeira brigada, agora não mais. Agora nós estamos numa área próxima do rio, uma área edificada que foi cedida pelo governo do estado. E como em Boa Vista tudo é muito longe, cerca de 15 minutos, meia hora você atravessa Boa Vista inteira. Então aqui nós temos os nossos abrigos, esse abrigo aqui, que é o maior da América Latina, mais de 2.000 pessoas, e cada abrigo é uma comunidade, com características especiais. Cada uma tem o seu perfil. E muita gente morando junto, é confusão todos os dias. Todos os dias temos aí o superior de dia, tem uma noite bem animada. Este abrigo aqui é um abrigo emergencial, é a minha reserva, e eu estou ativando, eu me preparei, obviamente, para esse grande fluxo migratório que eu torço para não acontecer, mas não posso ser surpreendido. Então, a gente tem um abrigo reserva, fizemos várias mudanças estruturais, de modo que eu estou mais ou menos tranquilo para receber um grande fluxo, não desejoso. Hoje nós temos 3.000 vagas em condições de receber e mais 3.000 em condições de abrir rapidamente, só com algumas mudanças. Mas, se Deus quiser, não será necessário. Bom, vou aproveitar esse slide também para mostrar aqui aqui é o nosso coordenação de saúde da acolhida. Então, nós temos 12 médicos das Forças Armadas, o que é um esforço muito grande das Forças Armadas. Nós temos 6 médicos, desses 12, não, 11 médicos, desculpe. Desses 11 médicos, 6 ficam em Pacaraima. Então, e é um fluxo intenso, não dá para diminuir. E o restante eu coloco aqui fazendo o médico de família. Então,
com horários, vão nos abrigos e fazem o atendimento. Complicou, aí leva para o sistema público de saúde. Aqui não faz atendimento, aqui é só um centro de coordenação. Então, nós fazemos o médico de família e o Estado e o município assumem, o sistema SUS assume o restante. Bom, aproveitando também essa transparência, aqui eu tenho o nosso terceiro eixo, que é o eixo integração. Vou falar um pouco mais à frente, mas aqui eu tenho um centro de coordenação de interiorização e um centro de capacitação e educação. Juntando as duas coisas, eu capacito nas condições mínimas. Curso de português, eu vou mostrar mais à frente, são cursos muito básicos. Atualmente, a população que tem chegado, ela é de um nível socioeconômico bem fragilizado. Então, por vezes, eles são analfabetos em espanhol. Muito bem, o nosso eixo de integração. Então, quais são as estratégias? A interiorização, ou seja, eu coloco para... vou falar um pouco mais à frente, nós temos 4 tipos de interiorização, ou seja, colocamos para o interior do Brasil. A inclusão socioeconômica, seja na capacitação para buscar um emprego, seja na percepção de benefício para obtenção de renda. Eu considero que, com isso daqui, esses 3 juntos, é o final da operação acolhida. É a entrega do produto final. Ou ele está com uma renda, ou está com um emprego, ou foi interiorizado. Então, os modos de interiorização. Isso é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Todos eles têm um rígido protocolo do tipo, se verifica a casa da pessoa, para onde ela vai, para o alojamento, faz-se a inspeção, verifica se tem condições, se as pessoas atendem às condições para ser interiorizada, e a gente promove a videoconferência entre o que quer empregar, o receptor, com quem está indo. Quem faz toda essa seleção é o próprio empregador ou o familiar. Os 4 tipos são institucional, que é de abrigo para abrigo. A vantagem desse é que sai de um grande abrigo para ir para um abrigo menor, com melhores condições. O exemplo que eu dou é o Casa Bom Samaritano, lá em Brasília, onde a pessoa chega com 15 dias, ela já está empregada e, na sequência, ela já sai do abrigo. Há uma busca muito grande por empregados no Brasil. Há uma quantidade de vagas muito grande. Semana passada, a gente foi à Confederação Nacional das Indústrias, nos foi dado um tempo, e os presidentes de indústrias desesperados, precisando de mão de obra, porque eles não estão conseguindo ter mão de obra. Então, no Brasil, quem está falando que falta emprego é porque provavelmente não esteja buscando. O ano passado eu recebi uma secretária de Estado do Paraná e ela me falou que tinha 30 mil vagas de emprego ocioso. E os venezuelanos ocupam o mercado de trabalho que o brasileiro não quer. Eles não estão concorrendo com o brasileiro. O motivo, vocês devem supor quais sejam. A modalidade reunificação familiar é bem parecida com a reunificação social. Então, aqui um parente já interiorizou pela acolhida ou por meios próprios, criou condições e está buscando o restante dos seus parentes ou dos seus amigos, dependendo do caso. E a última modalidade é a vaga de emprego sinalizada, onde indústrias, comércio nos pedem emprego
eles nos dizem o perfil que eles precisam, a gente faz essa seleção e promove a videoconferência para que eles façam a entrevista. Quem faz a seleção do pessoal não é a gente, é a própria empresa. E isso daqui, como eu falei, tem aumentado a busca, tem aumentado consideravelmente a busca. E, inversamente, tem diminuído a procura. Os venezuelanos têm diminuído, eu estou com dificuldade. Lembram-se que eu falei que está entrando mais venezuelanos na Operação Acolhida do que o ano passado, mesmo mais tendo diminuído o fluxo? Pois é, eu estou recebendo mais e isso não está se refletindo nem no abrigamento e nem na interiorização. Os dados aqui são grandiosos. Então, aqui o mapa do Brasil, esse númerozinho embaixo é a quantidade de pessoas que a gente interiorizou. Isso não significa que tenha só isso de venezuelano nesse estado. E as cores mais escuras quanto mais venezuelano, mais escura é a cor. Os estados do Sul são os estados que mais têm recebido, mas todos os estados receberam, sendo menor o Amapá. Repito, isso daqui não significa que só tenha 9 pessoas no Amapá, ou que só tenha X ali em Brasília. O total de municípios, 1.045, lembrando que a gente faz a interiorização de Boa Vista até o município, e não simplesmente até as grandes capitais. Nesse trajeto, a gente dá toda a alimentação e o transporte. E aí as regiões militares nos apoiam bastante. Então, a cidade que mais recebeu foi Curitiba, e aqui as cinco cidades que mais receberam. Então, por trás disso daí, este é um filho bonito. Este é o filho bonito. As agências têm um orgulho muito grande. Quando eu coloco essa foto em que elas aparecem, de certa forma, é um agradecimento, porque é uma coisa muito feita pela gente. E dentro das regiões, dentro do Brasil, as regiões militares nos apoiam bastante. Lembrando que todas as atividades que eu faço, eu pago. Tudo. Obviamente que não com o meu dinheiro. O dinheiro de todos nós, de impostos. Mas eu pago tudo. Avião da FAB, passagem aérea, tudo. Então, todas essas agências aqui participam da interiorização. Na nossa integração aqui, buscando a capacitação, usa-se aquele velho princípio. O emprego orienta o preparo. Então, no emprego, eu tenho o CSI, Centro de Capacitação, Centro de Coordenação de Interiorização, e o Cine, que tem um escritório lá dentro do nosso CCI. Busca-se os empregos e se orienta o nosso CCE naquela capacitação. Lembrando que a nossa capacitação ela é bem simples. Pelo que foi aberto com as indústrias do Brasil, eles vão começar a capacitar os venezuelanos lá em Roraima, para que as indústrias recebam os venezuelanos já capacitados. Isso vai ser um grande diferencial se for confirmado o que está sendo tratado. Então, aí alguns exemplos. Vejam que são cursos bem simples, em que a gente coloca a mulher como ponto focal, porque muitos dos venezuelanos que chegam são mulheres mães solteiras e com vários filhos. Vários filhos. O público que tem chegado, a média da família é de 5 a 6 pessoas. Em média, 4 filhos. E muitas mães solteiras.
Então, relações interpessoais, auxiliar de pedreiro, recepcionista. Nós temos 5 salas de aula e nessas 5 salas de aula a gente vai fazendo os cursos, alguns pagos, outros gratuitos. Também trabalhamos com o Sistema S. Aqui, só para vocês terem uma ideia da percepção de renda, nós já temos quase 300 mil venezuelanos inscritos no CadÚnico. Lembrando que o CadÚnico tem 2 programas principais, mas são 20 e poucos programas, que é o BPC, que é algum problema de saúde, aposentadoria, e o Bolsa Família. Então, alguma coisa de evolução. Já estourei o tempo, é isso mesmo? Como sempre, cumpre-se aquilo que foi dito, né? Vai ser tranquilo, estou com o tempo sobrando. Então, vou passar mais rápido. Estamos seguindo aqui o Flames, procurando nos adaptar, que é uma operação logística, então, constantemente, a gente aumenta o fluxo, diminui o fluxo. Então, nós temos que usar todos esses, seguimos essas premissas, a funcionalidade, tem horas que aumenta, tem hora que diminui, temos que estar preparado para as duas coisas. Não posso desmobilizar, porque é como se fosse um ônibus com 50 passageiros. Se tem 50 passageiros, eu preciso, para 2 dias de viagem, 2 motoristas. Se baixar para 20 passageiros, eu continuo precisando com 2 motoristas. As restrições orçamentárias, que não têm acontecido para a operação acolhida. Restrição de apoio das agências, tem agências saindo da operação. As questões aqui de local, restrição de mobilização. O Exército, só o Exército hoje está com 4 ou 5 operações, com efetivo, lá em Roraima são 3. Então, constantemente me reclamam que eu estou com muita gente lá, mas eu não posso fazer nada, a não ser tentar evoluir. Estou tentando contratar civis para o lugar dos militares. A evolução gradual dos 2 níveis de governo para assumirem e uma visão modular. Então, eu tenho preparado módulos para passagem. Naquele raciocínio, o que é que eu vou passar primeiro? Vai depender do Estado estar em condições e vai depender da oportunidade. Então, com esse, tenho que ter um sistema elástico, aumento ou diminuo de acordo com o fluxo. Os planos de transição, tenho feito alguns. Perspectiva futura, aqui, para os senhores terem uma ideia, até aqui era pandemia, o fluxo tem aumentado, a quantidade de gente tem aumentado, o saldo, né? Que é o saldo. Aqui, um dos fatores que nos tornam muito atrativos, que o valor do salário mínimo em comparação com o Bolsa Família, em 18, era uma diferença bem pequena, 22 foi crescendo e hoje está nessa condição. Então, o nosso arcabouço normativo, ele é uma força de atração, indicando que vai se manter. Então, se eu quero, eu tenho que, os senhores estão na escola, eu estou falando isso para os alunos da escola certa, né? Se nós queremos mudar o futuro, a gente tem que começar a planejar o presente e não rezar para que as coisas aconteçam. Então, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Eu tenho um estado final desejado e uma órbita de planos e estudos para chegar a esse local. Mas o fim da emergência, invariavelmente, vai ser decretado pelos 3 níveis, as 3 esferas de governo e os 3 poderes. O que eu não posso abrir mão do estado final desejado é da legalidade, da lisura, imagem, legado e a passagem gradativa bem realizada.
consolidação, transição, aqui só Deus sabe quando será e o que será primeiro. Mas estamos tentando monitorar, planejar, interceder para que isso aconteça. Alguns números, alguns deles eu já passei. Então, temos atualmente 8.000 acolhidos, morando nos nossos abrigos. O ano passado era 10.000 e poucos. Embaixo é uma comparação para os senhores terem. Estamos servindo 22.000 refeições por dia. O ano passado era 30. Mais de 4.000 indígenas já foram atendidos. 2.000 ainda estão abrigados. Só aqui uma referência, ó. Isso daqui é Boa Vista, aqui é Pacaraima. Tudo aqui é uma terra indígena, que tem menos indígena abrigado do que nós na Operação Acolhida. Já falei, né, o maior posto de vacinação do Brasil, mais de 1.400.000 doses, 630.000 pessoas imunizadas. A maior parte lá em Pacaraima, em Boa Vista a gente também faz, mas a maior parte é em Pacaraima. Então, o que nós já vacinamos em Pacaraima é a população de Roraima. Mais de 134.000 interiorizados. A meta que eu estabeleci o ano passado e cumprimos era 2.500 por mês. Este ano eu já mandei reduzir, porque estou tendo dificuldade e não vou interiorizar por interiorizar. Eu tenho que interiorizar com qualidade. Mais de 6 milhões de atendimentos nos postos de triagem, 100 agências, 10 abrigos, mais de 1.000 cidades acolhedoras, 430.000 residentes, 100.000 refugiados, já foram emitidos os títulos, 100 vagas, 1.000, ano passado, quando começou a superlotar, criamos 1.000 vagas nos abrigos, mais de 1.000 empregos diretos na população, e aqui eu estou sendo bem comedido, tanto a operação em si quanto as agências. Se for na ponta do lápis, vai ser muito mais. Indireto, então, é uma enormidade. E com isso a gente termina a apresentação mostrando como chegavam, hoje não chegam mais assim, todo mundo hoje chega de táxi, de van, a maioria, ninguém chega a pé, mas no início da operação vinham aqui, trazendo tudo que possuíam na mala de bens materiais e bens imateriais na mão. Passavam pela Operação Acolhida e desciam para um futuro novo no Brasil, em algum local do nosso Brasil, para contribuir com o brasileiro, né? Nós somos um país formado de migrantes. Bom, com isso, atrasado, termina a palestra.